Bíblia para a Igreja. A Epístola a Tito, com Paulo Won. Submissão e obediência, capítulo 3, versículo 1 a 11. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Em toda a carta de Tito, Paulo demonstra de forma clara as maneiras por meio das quais podemos praticar as boas obras. Abrindo o capítulo 3, o apóstolo exorta Tito e, consequentemente, toda a liderança da igreja em Creta que eles tenham um correto relacionamento com as autoridades constituídas, ou seja, com os governos humanos. Na epístola aos Romanos, Paulo já havia deixado claro que não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Naquela época, o governo estava nas mãos dos romanos, que estavam controlando inclusive a ilha de Creta. Embora essa ilha tivesse sido dominada pelos romanos lá pelo final da década de 60 a.C., os cretenses provavelmente ainda nutriam grande dificuldade em relação a esse poder estrangeiro. Mas Paulo é claro, os cristãos devem se sujeitar, ou seja, reconhecer a autoridade das instâncias governamentais e obedecê-las. Não apenas por medo da autoridade, mas por causa da consciência cristã, pois isso, diante de Deus, é o correto e é o justo. Esse é o correto proceder cristão, mesmo nos nossos dias. Precisamos dar a devida honra às autoridades constituídas, uma vez que elas governam por meio da autoridade outorgada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Aliás, essa expressão, Deus e Salvador, Deus et Dominus, era aplicado ao imperador romano nessa época. O cristianismo subverte os poderes temporais, fazendo com que tudo seja sujeito ao governo último de Jesus Cristo. Mesmo assim, os crentes que adoram esse Senhor e Deus, esse Jesus Cristo, eles deveriam também, na medida do possível, ser submissos e obedientes às autoridades humanas. Mas até que ponto podemos e devemos ser submissos e obedientes a essas autoridades? A resposta é simples. Até o ponto em que os governos humanos não se ponham em oposição ao governo e à vontade de Deus. Pedro e João, em Atos capítulo 4, versículo 19, ao se depararem com esse dilema, diante da proibição do sinédrio, a instância de governo dos judeus, proibição de falar sobre Jesus, eles são claros em dizer:
Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus. As boas obras não terminam por aí. Paulo, no versículo 2, continua dizendo o seguinte: que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Ao ouvir essas palavras de Paulo, fico pensando como essa exortação é atual. Vivemos em um mundo onde cada vez mais as pessoas emitem opiniões de forma muitas vezes tempestiva, motivadas por egoísmo próprio, com a finalidade de destruir reputações, carreiras e pessoas. A difamação era uma característica dos crentes e dos cretenses daquele contexto. Mas Paulo diz que aquilo não era apropriado. Pelo contrário, eles deveriam ser cordiais a todas as pessoas. A cordialidade, ao invés da difamação, era a evidência do agir de Cristo na vida dos próprios crentes. Ou seja, antes nos odiávamos e tínhamos o prazer na destruição um do outro. Hoje, uma vez revestidos da bondade, graça e misericórdia de Deus, precisamos viver honrando o sacrifício de Cristo, pois Ele o salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Em outras palavras, Deus manifestou sua bondade a cada um de nós quando ainda estávamos vivendo na impiedade e na maldade. Se aquele que é justo e santo fez isso em nosso favor, por que também não trataríamos com bondade o nosso semelhante? Veja que tratar o outro bem, com cortesia e respeito, é também a boa obra que o Espírito Santo produz dentro de cada um de nós. Essa boa obra, mais uma vez, não está lastreada na nossa capacidade de fazer o bem, mas sim na graça de Cristo, o qual nos purificou para vivermos de forma pura e piedosa. Tito, o discípulo amado de Paulo, deveria ensinar essas coisas com ousadia. Ensinar para que o evangelho não permanecesse apenas na mente dos cretenses, como um conhecimento religioso, uma filosofia diferente. Esse ensino deveria produzir em todos os crentes boas obras. Paulo não se cansa de dizer a Tito que as boas obras devem ser visíveis naqueles que professam a verdadeira fé em Jesus Cristo. Tiago, lá na sua carta, vai dizer algo que se encaixa com o discurso de Paulo. Tiago 2,20, a fé sem obras é inútil. Muitas pessoas acham que Tiago se contrapôs a Paulo, dizendo que as boas obras estão acima da fé. Não, pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo afirma categoricamente que as boas obras devem vir necessariamente daquele que diz crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. E existe uma forma de discernirmos se as obras que praticamos são boas ou ruins. Exatamente na fé em Cristo Jesus, na nossa posição como regenerados em Cristo Jesus. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. As boas obras são bênção para todos. As boas obras edificam. As boas obras, no fim das contas, glorificam a Deus. Isso era tão central para Paulo que ele diz a Tito que não deveria dar importância a discussões tolas. Essas discussões de genealogias, controvérsias e debates sobre a lei que estavam na boca dos falsos mestres só traziam mais e mais confusão na mente dos crentes, mais e mais peso e carga legalista, corrompiam a essência do evangelho verdadeiro da graça de Jesus. A graça não combina com o sistema legalista e opressor. Também não combina com retóricas bem costuradas e um bom poder de persuasão. A graça
é o Evangelho que liberta do jugo da lei, para que vivamos em novidade no Espírito Santo, com a finalidade de praticarmos as boas obras. O Evangelho não é discurso, o Evangelho é vida e vida na prática. Sempre, no meio do povo de Deus, você encontrará pessoas que estão mais dispostas a gerar contendas do que agregar. Assim como o joio cresce junto ao trigo, aqueles que se apresentam como irmãos, mas que semeiam discórdia e corrompem o Evangelho, devem ser tratados pela liderança da igreja em amor, mas com firmeza. Olha só o que o Paulo diz. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. A igreja tem a autoridade conferida por Cristo de disciplinar aqueles que pecam contra o Evangelho e atentam contra a unidade do corpo. Hoje, vivemos tempos em que a disciplina está absolutamente fora de ordem. Achamos que por Jesus nos amar, ele tolera todas as nossas maluquices. Paulo diz a Tito que ele deveria não somente evitar as pessoas que causam divisões, mas também admoestá-las. A disciplina é uma bênção para o povo de Deus. Hebreus 12:6 afirma que o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Talvez você que está me assistindo esteja necessitando de uma disciplina da parte de Deus. Talvez até por parte da liderança da igreja. Em qualquer caso, seja submisso e obediente. Seja humilde em ser corrigido. Tenha um coração ensinável. Deixe Deus te restaurar, porque com certeza o perdão está disponível a você por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, nossa vida com Deus não é uma vida restrita a um relacionamento vertical com o Senhor. Nossa vida com Deus transforma a maneira de nós nos relacionarmos com os nossos semelhantes, na dimensão horizontal. E tudo isso faz parte do que Paulo chama de boas obras. Em suma, toda boa obra é um ato que manifesta a graça de Cristo a outra pessoa. É como se o próprio Jesus estivesse agindo por meio de cada um de nós, usando as nossas mãos, os nossos pés, nossa disposição, recursos, para que o seu povo e o mundo lá fora sejam abençoados. Podemos dizer então, no fim dessa extensa parte que é o corpo epistolar da carta a Tito, que a vida piedosa em Cristo produz frutos de boas obras que beneficiam todos aqueles que estão a nos cercar. O que precisamos nesse sentido é de falar menos e fazer mais. Silenciar nossos discursos de autojustificação e dispormos toda a nossa vida e energia a serviço de Jesus. É muito importante, meu querido irmão e irmã, você poder refletir neste momento. Em que medida nós temos oferecido a Deus bons frutos decorrentes da fé? Até que ponto temos vivido uma vida de piedade? Quantas pessoas temos servido? E para quantas pessoas temos sido canais de bênção? Será que o nosso cristianismo não é por demasiado centrado nas nossas necessidades e nas nossas opiniões? Submissão e obediência são atitudes eminentemente cristãs e evangélicas. Calvino, ele disse o seguinte: por natureza, todos nós somos desejosos de poder, de sorte que ninguém tem disposição para se submeter a outra pessoa. Somente aquele que tem em si o Espírito de Cristo é capacitado e ajudado a romper com a barreira natural, dessa sede de poder, de destaque, de holoforte, mantendo o nosso coração humilde. Que o nosso Senhor nos ajude a vivermos uma vida digna, como seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna que Ele nos conferiu. Nos vemos no próximo, último episódio de Tito para a Igreja. Até lá!